Antigo Testamento, Josué capítulo 9. Josué 9, vamos fazer a leitura. Está escrito assim: E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefela e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amoreus, dos cananeus e dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, eles recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos, vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias velhas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães de suprimento que eles tinham estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens que estavam com ele em Israel: Viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: Talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram eles a Josué. Josué, porém, perguntou: Quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele e tudo o que ele fez no Egito e tudo o que fez aos dois reis dos amoreus ao leste do Jordão e de Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: Juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se e digam: Somos seus servos, façam conosco de acordo com o que quiserem. Este nosso pão estava quente quando nos embrulhamos em casa no dia em que saímos para cá. Agora veja, está seco e esmigalhado. A vasilha de couro de vinho era nova e agora já está rachada. E as nossas roupas e sandálias estão gastas dessa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazer um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eles eram vizinhos e que viviam ali perto. Ok? Até aqui. Vamos orar? Senhor, fale conosco pela sua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Nós te pedimos a iluminação do teu Espírito e que a sua palavra, Senhor Deus, seja semente aos nossos corações. Visita-nos, ó Deus, converte a nossa alma a cada dia, santifica em cada pedaço. E nesse dia de hoje o Senhor, ó Deus, possa nos visitar em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então depois que Moisés morreu, o Senhor Deus então levantou Josué para que ele pudesse ser o líder de Israel nessa travessia, rumo em direção à terra prometida. E a primeira coisa que Deus deu para Josué foi uma palavra. No capítulo 1 diz então que o Senhor estaria com ele, que ele não deveria olhar para a esquerda nem para a direita, não ter medo, porque o Senhor estaria com ele. A primeira coisa que uma pessoa então recebe de Deus, quando ela é convocada pelo Senhor para uma missão, é uma palavra. Uma palavra eu e você precisamos ter. Nós precisamos ter uma palavra de Deus sobre as nossas vidas para que comece alguma coisa, para que alguma coisa comece a se desenrolar. E essa palavra ela vem então por meio da nossa intimidade com o Senhor, por meio da nossa
devocional, por meio das nossas devocionais, por meio do nosso escutar a palavra. Eu me lembro que a primeira palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, eu estava sentado num culto, era a terceira vez que eu estava num culto, e aí alguém estava pregando, e Deus falou ao meu coração: você vai pregar a minha palavra. Na hora eu falei: oh Deus, que pecado grande eu cometi para ter que me envolver com um trem tão difícil desse, né? Mas aí o que acontece? Eu sabia que era Deus falando, e Ele foi o que? Pegou aquela palavra e foi desenrolando, foi desenvolvendo. Então nós precisamos ter uma palavra do Senhor para que nós possamos então desenvolver. Josué então, ele foi o que? Levantado, ele já era o que? Alguém que andava com Moisés. Mas uma coisa é você andar com alguém que está vivo e se alguém gostar de você, outra coisa é você se tornar o líder máximo. Então o povo de Israel ficava questionando Moisés, ou Josué, o tempo inteiro, como se ele não fosse capaz de liderar o povo de Israel, porque ele não tinha nenhum sinal na vida dele. Moisés foi o homem que Deus usou para levantar 10 pragas no Egito e coisas parecidas, e várias vezes Deus apareceu nos montes através de Moisés e tudo mais. Bom, então depois disso eu quero separar aqui o capítulo 2. No capítulo 3, então Deus ele vai provar que está com Josué e que está com o povo de Israel. Eles vão atravessar então o Rio Jordão. E essa travessia do Rio Jordão, ela é marcada então como a confirmação de que Josué, ele é o líder que Deus levantou e que Deus vai guiar o povo até a terra prometida. Porque até então ficava aquele negócio, não é? Poxa, se nem Moisés conseguiu nos levar até a terra prometida, Josué, quem é Josué para nos levar até lá? No capítulo 3, então, diante do Rio Jordão, o Senhor faz um milagre, o Senhor abre aquele rio, e eles passam em terra seca, atravessando então para o outro lado. Então, depois desse sinal, outros sinais vão acompanhar a vida de Josué. É assim que Deus costuma fazer. Ele dá a sua palavra e ele costuma então dar os seus sinais para mostrar que ele está com o seu povo. Você vai ver, por exemplo, aí no capítulo de número 4 e no capítulo de número 5, né? Depois deles terem esse sinal que Deus deu, eles atravessaram o rio, eles demonstrando fidelidade ao Senhor. Quando eles passaram o Rio Jordão, eles pegaram pedras, para que aquelas pedras fossem memorial, para que as gerações futuras pudessem o que? Ver aquelas pedras e se lembrar que o povo de Israel passou pelo rio em seco. No capítulo 5, Josué vai circuncidar o povo de Israel. Os homens que nasceram no deserto e não eram circuncidados, agora vão ser circuncidados, não é? E eles estão cumprindo a lei do Senhor. Então, a Bíblia inteira vai nos mostrar essa relação entre a graça de Deus sobre nós e a nossa gratidão para com Deus, sendo fiéis a Ele, não é? E aí, então, nós temos as famosas lutas que o povo de Josué, o povo de Israel passou, que foi a vitória sobre Jericó e a vitória sobre o povo de Ai, né? Só que no meio do caminho houve um problema. Quando eles foram lutar contra Ai, um homem chamado Acã, ele pegou coisas que não eram dele, né? O povo de Israel simplesmente tem vitória na batalha, e os despojos, o ouro, as roupas que ficavam lá, Deus disse que não era para pegar nada, mas Acã, que era um homem de Israel lá, ele pegou e guardou dentro do lugar que ele morava, da tenda que ele morava. E aí então houve um problema muito grande aqui. Então quero fazer uma pausa para dizer que coisas que nós pegamos escondidos, coisas que nós escondemos, elas são perigosas, porque não existe relacionamento entre o ser humano e Deus quando o ser humano esconde coisas no seu coração, né? Em Hebreus capítulo 4 diz que o Senhor, Ele vê todas as coisas da terra. Eu já falei sobre isso, mas não existem segredos entre nós e Deus, né? Uma pessoa que serve ao Senhor não é alguém de guardar segredos no sentido de guardar pecados, e isso aconteceu.
Esse homem então ele foi exposto pelo próprio Deus e ele teve que morrer. Acã morreu então no acampamento por ter desobedecido, e as consequências então foram essas. Então esse é o povo de Israel, um povo que tem palavra, um povo que atravessou o rio Jordão, um povo que venceu Jericó, que tinha muralhas altíssimas, um povo que venceu Ai, um povo que não se contaminou, porque o próprio Deus, ele se levanta contra Acã, né? E Acã mesmo, ele é destruído, né? A cidade de Ai, que era uma cidade poderosa também, é destruída. Então Israel começa a ser conhecido nesses dias como um país muito poderoso. Aí então nós entramos no capítulo 9, que nós vamos ver algo que Israel cometeu, que foi uma grande falha, porque grandes conquistas levam a distrações, a muitas vezes nós ficarmos menos vigilantes, mais negligentes. Grandes vitórias levam à negligência. Em Provérbios diz isso: cuidado para que no momento das muitas vitórias não venha repentina destruição. Aí então no capítulo 9, né, no texto que nós lemos, fala sobre um povo que se aproximou de Israel, que é um povo chamado os Gibeonitas. Esse povo aqui é exatamente o contrário do que Israel viveu lá no comecinho da história deles, sobre o comando de Josué. Capítulo 2 de Josué diz que os espias que ele enviou até Jericó encontraram uma mulher chamada Raabe, e ela era uma prostituta. Mas essa mulher, ela tinha caráter e decência, porque ela guardou os espias, não os caguentou, né? E ela foi então fundamental para a invasão de Israel na terra de Jericó, certo? Então o que acontece? O que nós encontramos aqui no capítulo 2 é uma pessoa que tem uma má fama, mas que tem caráter, certo? Uma pessoa que tem má fama, mas que na verdade honra as suas palavras. Uma pessoa que tem má fama, mas que não esconde quem é. Ela é o que é e mostra o que é e age segundo os preceitos corretos. Aqui no capítulo 9, então, nós temos um problema, porque o texto diz que a fama de Israel começou a se espalhar por toda a terra, e o povo de Israel começou a ficar famoso, e alguns reis se juntaram para tentar destruir Israel. É isso que acontece, quando as coisas começam a dar certo, né, pessoas começam a se unir para tentar destruir. Isso foi feito com o Senhor Jesus, em outros períodos de Israel também isso aqui foi feito, quando então havia vitórias, não é? Se ajuntavam esse povo, esses reis invejosos, para tentar destruir a nação de Israel. Contudo, existia uma nação chamada Gibeon, e essa nação ela era muito próxima do local em que Israel estava estabelecido nessa época, poucos quilômetros, diz a palavra de Deus 10 quilômetros. Só que o texto diz que esses homens não quiseram se ajuntar com os reis, mas eles eles prepararam um ardil, né? Eles prepararam uma armadilha, eles prepararam então uma cilada. Que cilada foi essa? Eles moravam muito perto, mas mesmo assim eles pegaram as roupas mais velhas que tinham, as sandálias mais velhas que tinham, pegaram as vasilhas de couro, de botar vinho, as mais velhas que tinham, os pães mais velhos já esmigalhados, e eles foram em direção a Israel, né? Com aquela aparência raquítica, com aquela aparência de pobreza, com aquela aparência de necessidade, né? Eles foram então até o povo de Israel. E quando eles chegam então até o povo de Israel, eles já chegam dizendo: nós somos os teus servos, viemos de longe porque conhecemos a fama de Deus e temos medo desse Deus, queremos ser servos de vocês, e parará. Aqui nós temos uma lição muito importante que nós temos que tomar para as nossas vidas, porque nós aqui, principalmente no nosso país, no Brasil,
nós somos muito tendenciosos a ser levados pelo aquilo que os nossos olhos nos mostram, né? Nós ainda temos muito essa cultura popular, esse senso comum de que o que o olho vê, o coração sente, e o que o olho não vê, o coração não sente. Aqui é um povo que se apresenta esfarrapado, né? Eu vou dar um exemplo bem claro. Quando pessoas entram na igreja, eu acho que tinha até uma pessoa aqui, quando começou o culto. Quando pessoas entram na igreja para pedir dinheiro, a maioria delas, elas não assistem o culto. Você já percebeu isso? Elas vão na igreja, pedem dinheiro, né? Percebe que algumas pessoas, elas dão dinheiro e elas vão simplesmente embora. Isso me lembra o capítulo 3 de Atos, que a Bíblia diz que eles colocavam um mendigo na porta da igreja para ele ficar pedindo esmola. O cara era mendigo, tinha uma vida então cheia de privações. Imagina você ser mendigo e ser paralítico na época de Jesus, que não tinha cadeira de roda, não tinha nada. Eles botavam ele lá porque aquele lugar era um local apropriado para se ganhar dinheiro. Porque quem está subindo para a igreja, né, pensavam eles, tem compaixão no coração, e se tem compaixão no coração vai dar dinheiro. Mas essas pessoas nunca colocaram esse homem, esse mendigo dentro da igreja para eles escutarem a palavra, porque é isso que deveria ser feito, escutar a palavra e o quê? E depois nós fazemos as nossas obras. Por isso que eu sou favorável de que nós devemos ajudar pessoas que querem se envolver com a comunidade. Gente que só vem bater na porta da igreja pedindo dinheiro, muitas vezes são como os gibeonitas, que colocam o quê? As sandálias mais velhas, as roupas mais velhas, e chegam até mim e você, não é? Com uma aparência como se estivesse passando fome, né? E nós simplesmente damos, porque a gente fica meio que entre a cruz e a espada, porque, poxa, e se eu der e a pessoa for usar para beber ou para usar droga, eu estou fazendo um mal. Mas e se eu não der também e a pessoa estiver com fome? Então eu vou dar. Então a gente fica entre a cruz e a espada, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E o que? Esse texto então vem nos ensinar algo precioso, porque a verdade é que o povo de Israel falhou como nós temos falhado. E eu vou repetir isso para você. Você precisa tomar cuidado com as pessoas que elas chegam diante de você. Olha, eu garanto a você que 80% das pessoas que pedem dinheiro na rua, elas não têm aquelas roupas rasgadas que elas vão lá pedir dinheiro. A maioria tem roupa que não é rasgada, a maioria tem sim, certo, condições de poder vender alguma coisa, nem que seja uma balinha, mas simplesmente pega os filhos descalços, colocam eles lá para que eles possam pedir dinheiro, sensibilizando as pessoas, né? E usando então do sentimentalismo. Então, pobreza existe? Existe. Mas a verdade é que muitos, sabendo que a pobreza existe, usam ela para tentar o quê? Chamar a nossa atenção, e dessa forma, chamando a nossa atenção, nos levam a fazer uma aliança com eles. Isso nós precisamos ter cuidado. Então, se uma pessoa vem até a igreja para pedir dinheiro, a nossa resposta deve ser: senta aí, vamos ouvir o culto, vamos fazer parte da igreja, vamos falar, vem cá, deixa eu falar de Jesus para você. A maioria corre se nós falarmos isso, porque eles não querem um compromisso real. Aí o texto diz o seguinte: eles prepararam essa artimanha, porque a maioria das pessoas, elas preparam essas artimanhas de fingir que estão mais tristes do que realmente estão, fingir que são mais pobres do que realmente são, até ao contrário também, fingir que são mais ricas do que realmente são, justamente para nos pegar nas nossas fraquezas emocionais, nas nossas fraquezas humanas. Diz o texto sagrado então que o povo de Israel não consultou ao Senhor antes de fazer o que? Um pacto, um acordo com o povo de Gibeon. Então eles olharam e viram pão velho, roupa velha, sandália velha, povo parecendo cansado. Vamos fazer uma aliança com vocês. Eles não oraram. E esse é o problema.
quando a gente não ora, a gente toma muitas decisões erradas, levadas pelo nosso coração, que é enganoso, levada pelos nossos olhos, que são enganosos. Nós não temos capacidade de decidir coisas sérias sem Deus. É por isso que diz em Provérbios capítulo 16, verso 3 e 4, que a gente deve apresentar ao Senhor, consagrar ao Senhor todos os nossos caminhos. Aí, com relação a esse texto, eu digo a você, pare para perceber quantas pessoas nós não temos feito alianças, quantas pessoas nós não temos colocado para o quê? Para comer na nossa mesa, quantas pessoas nós não temos feito alianças e colocado dentro da nossa casa, gente que Deus não queria que estivesse lá. Mas nós temos a tendência de achar que todo mundo que parece que é pobre, todo mundo que parece que é sofrido, e todo mundo que parece que precisa de alguma coisa, merece ajuda. Deus não é assim. Escute o que eu estou te dizendo, porque isso talvez você nunca ouviu. A Bíblia diz sim que a fé sem obras é morta, mas quando você faz uma obra errada, você está cometendo algo que leva à morte. Se você faz uma obra que não é para fazer, você está o quê? Promovendo morte. E a promoção dessa morte, ela é tão perigosa e ela é tão ruim como a morte de você deixar de fazer o bem para quem merece que o bem seja feito. Aí você vai me dizer, pastor, é muito difícil discernir essas coisas. É por isso que a gente tem que orar. É por isso que a gente precisa de Deus. É por isso que a gente precisa, antes de fazer qualquer coisa na nossa vida, tomar decisões debaixo de oração. As piores decisões que são tomadas pelos seres humanos são aquelas que as pessoas nos pressionam a tomar decisão na hora. Igual quando vai te vender apartamento em Caldas Novas, não é? Você vai lá, os caras que te pressionam porque querem a sua resposta na hora. Não, deixa eu ir para o meu hotel, vou conversar com a minha esposa aqui e dou a resposta. Não, é só agora, tem que tomar uma decisão agora, né? Aí vai lá, um monte de bobo que vai do Maranhão, vai de Belém, aí entra em Caldas Novas lá, né? O que acontece? Os caras pegam, não tem que decidir agora, compra 5 apartamentos, estoura champanhe, 3 meses depois está na justiça, uma confusão danada, quer devolver apartamento, ninguém avisou direito como é que era a situação, foram enganados. É isso que tem acontecido muitas vezes conosco. Nós temos sido enganados pela aparência e pela velocidade das nossas decisões. Esse povo aqui, eles vieram enganar Israel, e eles só enganaram Israel porque a aparência deles de pobreza foi mais forte do que a fé de Israel, de que Deus é que dá a resposta certa. Aí eu lhe pergunto, e aí? Se alguém fizer carinha de cachorro, você responde? Você se prontifica? Ou você vai até o Senhor? A Bíblia diz em Tiago que quando nós formos fazer alguma coisa, nós devemos dizer, se o Senhor permitir, amanhã eu vou naquela cidade fazer um negócio. Se o Senhor permitir, eu farei isso. Tudo tem que ser debaixo de oração. Jesus mesmo nunca foi de se deixar levar por sentimentos humanos fortes, mas que na verdade eram enganosos. Aquela mulher, quando chegou diante de Jesus, disse, minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus disse a ela, não é certo eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus simplesmente disse, eu tenho uma missão e vou cumprir ela, minha filha. Aí a mulher então, ela vai e diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Naquela hora, aquela mulher está mostrando integridade. Cuidado com o que você vê. Você lembra o que o profeta Samuel disse? No dia que ele foi ungir Davi como rei, né? Ele viu lá os irmãos de Davi, homens fortes, homens de batalha, homens que já participavam do exército, mas toda vez que ele pensava que era aquele, Deus dizia no coração dele, não é esse que eu escolhi, não é esse que eu escolhi. Aí quando chegou Davi, aí então Deus diz ao coração dele, olha Samuel, eu não sou como os homens, porque os homens olham a aparência, mas eu, Senhor, olho o coração. Então muito cuidado, porque nós estamos numa época de muitos enganos, nós estamos numa época então de muita
coisa que parece, mas não é. E eles então caíram nessa artimanha. Diz o texto sagrado que depois de fazer uma aliança, porque aqui então o próprio Josué aceitou fazer uma aliança, essa aliança não podia ser rompida. Tem uma coisa muito séria que a gente precisa entender. Quando nós fazemos uma aliança errada, não é? A nossa tendência é pensar que nós podemos quebrá-la então, porque agora nós percebemos que é errado. Mas a verdade é que o texto aqui está dizendo que quando a aliança errada é feita, ela deve ser honrada. Então o povo de Gibeão teve que ficar com o povo de Israel. Josué disse a eles: vocês vão servir, vocês vão carregar água, vão cortar lenha, vocês vão continuar servindo aqui o povo de Israel, porque eu não posso quebrar o pacto que eu fiz com vocês, porque todo pacto que eu faço com alguém, antes eu faço com Deus. Então eu não posso sair quebrando pactos por aí. Então uma pessoa que simplesmente se casa do nada, pum, no terror da paixão, percebe que fez uma besteira, não pode sair por aí simplesmente desfazendo as alianças que cometeu. Isso é uma coisa muito séria. Então você percebe o contraste. Raabe, quando você olha para ela, você diz: é uma prostituta, eu não quero nem contato com essa mulher. O povo de Gibeon, quando você olha para eles, você diz: é um povo necessitado, como é que eu posso passar sem ajudar esse povo? Como é que eu posso ver essas pessoas nessa condição e não ajudar? Tome cuidado, ore ao Senhor antes. Eu quero dizer que o próprio Josué tinha passado por essa experiência no capítulo 6, quando o anjo do Senhor apareceu para ele, e ele perguntou: tu és por nós ou contra nós? O anjo disse: nem por vocês e nem contra vocês. E Josué abaixou a cabeça e disse: então fala que o teu servo está aqui ouvindo, o teu servo está preparado para ouvir a sua palavra, a sua mensagem. Então nós precisamos orar. Nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que nós dizemos que esse aqui é uma pessoa que é meu amigo de verdade, esse aqui é uma pessoa que eu posso fazer um negócio de verdade, essa pessoa aqui eu posso fazer. Cuidado, muito cuidado, porque o que aconteceu com o povo de Israel aqui não precisava ter acontecido. Você percebeu que eu narrei a história deles para vocês e eles estavam só numa crescente? Recebeu a palavra de Deus, atravessou o Rio Jordão, eles destruíram a cidade de Jericó, destruíram Ai, eles estavam no ascendente, eles estavam indo em direção à terra prometida que eles tanto esperavam, que eles ficaram 40 anos no deserto esperando aquela terra, eles estavam indo naquela direção, até então que eles passam por essa situação, e aí eles têm um prejuízo de tempo perdido. Então, o que eu estou querendo dizer é que existe, coisa que parece ser frágil, mas que não é. Existe gente que parece ser pobre, mas que não é. Existe gente que parece que precisa da sua ajuda, mas não precisa. E a única forma de você saber a verdade é orando ao Senhor. É Deus, falando ao teu coração, por meio das Escrituras, por meio da oração, qual é o caminho que você deve tomar. Então, o mundo que nós vivemos é extremamente manipulativo, Nós vamos ser dominados se nós não orarmos. Vou falar para você, o poder de persuasão que existe na beleza, numa roupa bonita, num carro importado, num perfume de alta qualidade, em joias de alta qualidade, são capazes de seduzir pessoas. É por isso que você vê vários estelionatários que, na verdade, não tem nada, mas andam de carrão, tem joias e tudo mais, porque eles querem se aproximar de pessoas que verdadeiramente são ricas para fazer negócios e enganar elas. Está entendendo isso? Isso é muito sério. Então essa palavra de hoje para nós é muito séria, porque ela é um aviso de que existe muito povo de Gibeon à nossa volta, querendo de alguma forma nos controlar por meio da aparência, por meio dos olhos, E a Bíblia diz que se os nossos olhos forem maus, ou se os nossos olhos forem cheios de trevas, se nós não tivermos a luz nos nossos olhos,
todo o nosso corpo se encherá de trevas. Então, não faça aliança com essas pessoas, não é? Então, o texto vai nos mostrar isso, que essa aliança não podia ter sido feita, mas ela foi feita e agora o povo tinha que aguentar. Para você que já fez uma aliança errada, não é? Eu lhe aconselho pelas Escrituras a suportar o peso dessa aliança, orando ao Senhor para que Ele possa te dar graça, para que essa aliança possa ser rompida, não é? De uma forma espiritual, porque não adianta você tentar romper essa aliança com a força das suas mãos, porque isso simplesmente vai acabar destruindo você. Então, muito cuidado com as aparências. Gente, eu vou terminar aqui para a gente participar da ceia, mas eu quero te dizer, olha, pare de cair nessa conversa de que uma pessoa que tem um carro bom é uma pessoa que você deve se envolver. Pare de cair nessa conversa de que uma pessoa que anda com roupa rasgada é porque é pobre. Pare de cair nessa conversa. O ser humano tem tentado mostrar o oposto do que ele é para que ele ganhe alguma coisa. Então tome cuidado, só Deus pode te dar graça para você ver de fato o que é e o que não é. Essa é a questão. Eu não estou dizendo que nós não temos que ajudar os pobres. Eu estou dizendo que nós temos que o quê? Nós temos que orar antes de tomar as decisões. Nós temos que orar antes de fazer as coisas, não é? Porque não é assim que funciona. Nem tudo que parece nem tudo que brilha é ouro, não é? E nós estamos nessa época, então, das pessoas pensarem que o que está brilhando é ouro. Então, muito cuidado, né? Entenda, nada vem de graça. Então, cuidado com as coisas que você vai fazer, cuidado com os negócios que você vai entrar. Esse povo pode acabar destruindo você. Você pode se colocar de pé para nós fazermos uma oração?